Deise Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Você está muito elegante, na cor preta. Essa é a cor do luto, oficial do luto? Mais ou menos. Não, é bem isso. Olha como a gente se engana, eu fiquei interessada. Mais ou menos. No nosso país, hoje né? Até pela questão da campanha, daquele lacinho, enfim. Então, oficialmente, aqui no nosso país, nossa cultura é. Mas da onde surgiu a cor do preto, não tem a ver com respeito ao morto. Na verdade, tem a ver com medo. A cor mesmo oficial da morte, do simbolismo da morte, é o roxo. O roxo? O roxo por quê? Porque quando a gente morre, as nossas extremidades dos dedos da boca ficam roxos. É a primeira cor que fica. Então, assim, historicamente falando, né? Até, por exemplo, a Igreja Católica, no rito de Quaresma, tem todas as vestimentas em roxo, lilás, né? Vem daí, e o preto surgiu numa época onde eles ficavam velando uma pessoa 3, 4 dias. E por que eles ficavam velando? Porque eles tinham muito medo que morressem que fossem enterrados vivos, né? E a gente sabe, às vezes as nossas avós e bisavós contam histórias assim, fulano morreu. Tanto que os mais ricos, eles morriam com uma cordinha e uma sinetinha. Oh, meu Deus. Então assim, tinham muito medo. Então eles ficavam velando 3 a 4 dias. Entendi. E quando a gente fala de morte, ainda toda na mitologia grega, entende-se aí que a Thanatos, que é a deusa da morte e tudo mais, ela vinha pegar as pessoas à noite. Sabe a Dona Morte da revistinha da Mônica? É algo bem assim, tipo, que a Dona Morte vem buscar e tal. Então eles tinham muito medo. Ficavam velando 2, 3 dias ali até o corpo entrar em decomposição para enterrar, para ter certeza que estava morto. Só que aí, vai que a tal da Dona Morte venha pegar. Até porque não tinha luz, né? Era tudo velas e tudo mais. Então, para que a Dona Morte não me enxergue, eles colocavam roupas escuras, véu e tudo mais, por medo de ser o próximo. Olha e não por respeito ao morto. Pra ficar camuflado. Que interessante essa história. E aí, depois, com o tempo, né? Aquilo vai passando de geração em geração, então fica como o preto, a cor, né, do luto e tudo mais. Então hoje mas não foi assim sempre. Olha só que interessante, Deise. Isso é carregado por todas as culturas, sempre se tem uma maneira de você relembrar esses entes queridos, né? Ou fazer essa última homenagem e tudo mais. Então esse que é o nosso tema de hoje, falar justamente sobre essa transformação do luto para uma saudade, que parece que é uma coisa que dói menos, é assim que funciona? É mais ou menos, né? Assim, quando a gente fala da palavra luto, parece que é aquele ato só de desespero inicial. E na verdade o luto ele passa por várias transições, assim. Então a pessoa, quando a gente perde algo e não necessariamente só alguém, né? Então assim, você muda de casa, você entra num processo de luto, você vai fazer formatura, você perde um namorado. Então a gente passa todas as situações de perdas, a gente passa por situações de luto necessários para a gente trabalhar aquilo dentro da gente e dar um novo ressignificado para aquilo. Quando a gente perde alguém, é um movimento semelhante também. Eu preciso ressignificar a minha vida sem aquela pessoa. Então, isso é um tempo que demora. Então, é importante a gente falar pro pessoal que tá em casa que, assim, parece... Eu já escutei coisas do tipo assim... você que trabalha com morte, né? Então, olha, eu preciso cuidar da minha irmã porque faz 15 dias que meu pai faleceu e ela não tá bem ainda. 15 dias, né? Então, ela não pode estar bem. E a gente tem, e a sociedade, de um modo geral, tem tentado colocar embaixo do tapete as nossas dores. Então, assim, o corpo fala às vezes sem voz. Né? O corpo fala por alergias, o corpo fala por as nossas dores, ele mostra exatamente. E assim, e quando a gente olha para as nossas dores, a gente aceita elas. E olhar para o luto, olhar para a perda, sim, como é algo que dói, que a gente vai ter saudade. Inicialmente, quando se perde uma pessoa, vem a relação de desespero. É comum vir um movimento de depressão, de não querer sair de casa, de não querer ver nada, porque eu preciso ficar naquela minha dor. É como se a gente precisasse... Eu brincar assim, leva a tua dor para passear. Porque ela tá aí dentro, não finge que ela não tá. Ela está. Então chore ela. Mas eu não gosto de chorar. Ok, então vamos escrever, vamos falar, vamos pensar, vamos escutar uma música. Mas a gente precisa não fingir que tá tudo bem. Entende? E aí depois a gente passa por um momento, às vezes, de negação. Não, isso não aconteceu comigo, não é assim. Depois a gente vai até tentando entender que a vida vai passar e vai continuar. Eu vou começando a dar novos ressignificados à minha vida sem aquela pessoa. Aí, de repente, tá tudo bem. Aí vem as datas comemorativas, como o finado, que ocorre amanhã. Lembra? Né? E aí, de novo, cai. Então, é importante a gente saber que, assim, o luto em si... A pessoa não conseguir ter projetos da vida dela futura. Isso é um luto contínuo, tá? Um luto de saudade é aquele que eu tenho a minha vida, eu tenho novos projetos, eu costumo pensar em outras coisas novas, mas
Ai, às vezes bate uma saudade. Ô, Deise, mas aí quando você fala assim, eu fico imaginando, digamos, eu no meu papel, que eu perdi até hoje os avós, né? Que no meu caso não era uma relação tão próxima. E é assim, mais um processo natural pela idade. Natural. E quando a gente fala do processo inverso, que é perder um filho, que é perder um irmão, algo, né? Pessoas mais jovens, assim, que a gente... É um processo mais longo. Então, por exemplo, quando a gente fala daquele luto doído, que é aquela coisa da tristeza, quando são pessoas mais velhas, a gente internaliza isso mais rápido, porque é o ciclo da vida. Quando são pessoas mais jovens, a gente demora muito mais. Sim. Quanto tempo demora, Dani? É uma coisa que as pessoas perguntam. Quanto tempo você vai demorar para passar? Essa dor tá horrível dentro de mim. Depende de cada pessoa, mas uma coisa é certa. O primeiro ano... E depende de como foi que morreu, depende de qual é a idade, qual era o meu vínculo com a pessoa. Mas o primeiro ano é um ano que a gente passa pela primeira vez pelas datas comemorativas. Sim. Então, você está indo até bem, aí vem o Dia das Crianças. Aí você está até indo bem, aí vem Natal, aí vem aniversário, entende? Então, assim, esses ciclos de humor, é importante a pessoa saber assim, meu Deus, eu devo estar doente. Não, você está em processo de luto, que é isso. Um dia, sabe aquela coisa bem igual, né? Só por hoje, vamos lá. Só por hoje eu vou viver. Mas lembrar que essa dor, ela existe, chorar quando for necessário, falar sobre ela. O tempo, eu costumo dizer que, assim, inicialmente, quando a gente perde alguém, é uma dor que dói fisicamente. É uma dor que você fala assim, tá doendo tudo. Depois, essa dor física também, ela começa a diminuir, a saudade é que vai aumentando. Então, a saudade dói também, mas ela não chega a ser uma dor de facadas, ela é uma saudade por momentos bem vividos. Deise, você falou falar sobre isso. Só deixa eu tirar uma dúvida de uma menina lá de casa. Então, que ela falou assim, pergunta para a psicóloga, por favor, por que é que eu não gosto de falar sobre as pessoas que eu perdi? Tem pessoas que não gostam mesmo, tá, Dani? Então, assim, algumas pessoas precisam falar, outras não. O que talvez essa telespectadora tenha que cuidar é assim, eu não gosto de falar, eu não gosto de pensar e tá tudo bem na minha vida. Só que aí algumas outras... Aí, por exemplo, sei lá, uma amiga ficou um pouquinho longe e foi com outra amiga. Teve uma relação de perda. Sofre horror. E talvez não é só por causa desta relação, é por causa daquela que não foi chorada, entende? Então, eu não preciso necessariamente falar para você da minha dor, mas eu preciso falar para mim da minha dor. Tá doendo, eu preciso chorar, eu vou viver aquela dor. Nem que seja para mim, mesmo que eu não queira falar. E, em contrapartida, tem aquelas pessoas que precisam falar. Ai, com a fulana eu fazia tal coisa, ai, eu gostava de fazer isso, ai, era tão bom tal coisa. Então, depende muito de cada pessoa. Então, por isso, assim, o que é certo? Não tem certo quando se fala de dor do humano. É sentimento. É sentimento. Mas o que hoje, até a própria medicina está tentando medicar todo esse movimento. E aí eu acho extremamente grave, né? Como uma estudiosa da tanatologia, que é o estudo do luto e da morte, enfim. Porque a dor existe. Não existe dor maior para o ser humano do que perder alguém. Nós temos várias perdas. Sim. Inclusive, essas perdas elas são necessárias para a gente ir lidando com uma perda maior, né, que possa vir a acontecer. E aí, nessa situação de perda, a gente quer entupir a pessoa de remédio, a gente quer fazer de conta tudo bem. Mas calma, e eu mascaro, e aí acontece isso. Eu mascaro hoje, aí amanhã eu tenho um problema desse tamanho, vem tudo à tona. Né? Ou o corpo vem à tona, com doenças psicossomáticas, enfim. Então, ele acaba aparecendo de outras formas também. Obrigada.